Do outro lado, Chamayang tentou a sorte. Ele cerrou o punho e socou o ar com força. Ele podia sentir depois de usar a pílula de elemento misto. Energia no corpo aumentou para um novo nível. Todos os poderes medicinais nele são muitas vezes mais fortes do que outras pílulas medicinais. Nós conhecemos, não são apenas as potências medicinais altas, mas ainda é puro, com quase nenhuma impureza deixada na pílula medicinal. A pílula medicinal preparada por Duac Tien atingiu o nível da pílula verdadeira definitiva. Com essa pureza, o corpo simplesmente absorverá todo o poder medicinal, sem muitas impurezas restantes. Isso é algo que ninguém refinou. Com pílulas medicinais atuais, embora a quantidade de energia na pílula medicinal é demais, Chamayang só pode absorver cerca de 3 partes desse medicamento. Pílula O. Poder medicinal restante será empurrado para fora, através dos poros, ao longo do tempo. Mas com apenas 3 componentes da pílula Yuan mista. Pode-se dizer que é extremamente quantidade terrível de energia interna. A pílula mista de Wuhan é o rei de todas as pílulas medicinais. No passado, depois de voltar, eu tentei praticar, mas para dizer o mínimo. Não consegui aumentar a energia vital do corpo ao desejo de nivelar, mas agora, depois de usar a pílula de elemento misto, meu corpo, é verdade que houve muitas grandes mudanças. O mestre do salão saiu para perguntar a Chamayang: como você se sente? Você absorveu com sucesso o poder medicinal. Da pílula medicinal, ele respondeu animadamente: sim, mas a pílula medicinal foi absorvida. Embora ainda não seja capaz de absorvê-lo totalmente absorvido, ele estava realmente muito feliz depois de falar. Ele lambeu levemente os lábios e olhou para o segundo mestre, fazendo-o tremer. Ele se perguntou: mestre, por que você ainda está segurando a caixa de madeira? Você está em ótimas condições. Você pode absorver mais alguns comprimidos. Ele lutou e gritou: pare com isso. Você é muito ganancioso. Você já pode absorver o poder medicinal de uma pílula. Então, qual é o ponto de pedir mais? Essas pílulas ainda são para a nossa sala médica pesquisar. No futuro, se tivermos ervas medicinais suficientes, podemos refiná-las ainda mais. Também, quando você precisa, com urgência, algo que você pode usar, este remédio nem sonha em tocá-lo. A atmosfera de repente ficou quieta. Chamayang deliberadamente levantou a voz e disse: ok, eu entendo que você pretende estudar e usar casos urgentes. O zelador, de repente, teve uma premonição ruim. Como esse garoto entendeu as coisas tão rapidamente hoje. Não havia como ele está fingindo. E se eu acidentalmente roubar o remédio mais tarde? Ele de repente apertou as mãos e se curvou, para expressar sua gratidão aceita. Mestre, por nos deixar usar aquele remédio precioso. Esta viagem a Yunnan é bastante perigosa. Mas vou tentar o meu melhor para não decepcionar a todos.
Mesmo que eu tenha que morrer, eu não vou desistir. Então, você pode ter certeza de que estou aqui. O Hassan será revivido no futuro. Ouvindo-o cantar, o líder da seita ficou arrepiado. Próximo, Chamayang novamente levantou a cabeça do céu branco. No chão, acumulou uma cena trágica. Eu já estava tranquilo. Mas ainda há algo sobre o qual não tenho certeza. Os tios ou irmãos mais velhos indo para Uienon, a terra é separada das planícies centrais. Não há nada que possa ser definido com antecedência. Se os irmãos e tios mais velhos têm algum destino, então, como posso viver depois disso? Portanto, para garantir que todos tenham força suficiente para esta viagem, espero que o líder da seita seja tolerante conosco. Não, mais 5 pílulas. Para cada pessoa para fortalecer sua força. E depois, só posso ter certeza da força do mestre do meu irmão. Ele agiu com lágrimas nos olhos como se fosse real. Ele olhou impotente. Que diabos agora? Ele queria perguntar de novo. Chanyang olhou para ele com olhos brilhantes. O segundo mestre também entende seu sofrimento. Ele não quer que percamos nossas vidas nesta viagem ao Vietnã. Então, por favor, abra seu coração e seja gentil conosco. Este é o meu desejo antes de entrar em perigo, por causa daquela flor da montanha. Assim, ele foi convencido com sucesso. Líder da seita Xuanzong olhou para Wudram e encontrou outras 5 caixas de pílulas medicinais vazias. Eu não pude deixar de derramar lágrimas. Meu Deus! O remédio de elemento misto que todo mundo quer ter. Chen Yang segurou uma pequena bolsa, contendo ervas medicinais em sua mão. An disse suavemente muito obrigado. Senhor, mestre. Ele bateu o pé e calmamente instruiu. Chamayang está bem, lembre-se disso. Mas não consegui encontrar a erva roxa. Então não volte para o afilho para me ver novamente. Mestre Epifania limpou a garganta. Ok, irmão. O que quer que você ganhe? Era no final da tarde, quando os 3 se despediram de seus discípulos. E riu. O líder da SEC seriamente lembrou que esta viagem seria bastante difícil para as crianças, esperando que eles pudessem completar a tarefa. Chamayang balançou a bolsa tecida. An respondeu com um sorriso brilhante. Obrigado, ancião. E segundo mestre. Vamos tentar completar a tarefa para que o filho Wei possa um dia reacender. Ele não pôde deixar de ficar sem palavras. Ok, senhor. Ei, garoto. Eu não sinto muito por você. Tente estar seguro novamente. Caótico por um tempo. A atmosfera de repente escureceu. Seita, mestre Wi e Tonglado e chamou Chamyong. Sim. O sexo, assuntos difíceis, todos caem sobre você. Eu me culpo por não ser capaz de fazer nada para ajudá-lo. Esta viagem será inimaginavelmente perigosa. Espero que você possa voltar com segurança. Se apenas as ervas se for muito difícil de encontrar, é considerado destino em nossas montanhas. Chamayang sorriu.
Ele também respondeu seriamente. Eu entendo. Você pode ter certeza que vou completar esta tarefa. Quando soube que se sentia mais à vontade. Suavemente relaxado e cheio de gratidão. Pensamentos de agradecimento surgiram em seu coração. Chamayang tem. Muitas vezes isso me faz discordar de suas ações. Mas essa é sua personalidade diferente. Ao contrário de outros irmãos, qualquer maneira, não podemos odiar. É parte da montanha quando estamos em perigo ou quando temos tarefas difíceis. Nós confiamos completamente. Naquela hora, comportou-se com maturidade e compreensão incomuns. Olhando para ele, parecia que isso não era uma criança, mas uma pessoa por muitas dificuldades e dores, para ganhar paz tão calma e confiante. Chan Mayang, Santo Sol, dependerá de você no futuro. Eu alcancei onde não posso mais assumir a responsabilidade. Confiança em mim é o remédio que ajuda meus irmãos. E os tios ficam mais confiantes. Espero que, desta vez, também serei capaz de desenvolver essa força para ajudar meus super-irmãos. Ele ainda aconselhou, repetindo de novo e de novo, não é muito. Yunnan é inerentemente separada das planícies centrais e a rejeição do povo de Central Plains deles é muito grande. Então, você deve ter cuidado no que você faz. Se você planeja discutir isso um com o outro com antecedência, especialmente Chan Mayang, você não deve confiar na força para fazê-lo. Caso contrário, isso causará perigo para seus irmãos e tios. Ele assentiu e respondeu: sim, eu entendo que discutiremos isso no caminho. Você pode ter certeza. Então ele sacudiu levemente o punho da espada, com confiança dizendo o que ele queria. Se houver um problema, esta espada representará apenas suas palavras, mas você terá cuidado para não agir rudemente. O coração do líder da seita está cheio de desamparo. É verdade que ele já fez isso? Não. Sabendo que, quando eles chegarem lá, encontram muitas dificuldades. Como eles vão agir? Bak 10 apertou as mãos e votou com segurança. O mestre da seita pode ficar tranquilo. Se você vier comigo, se houver alguma coisa, vou intervir e dar sugestões. Claro que haverá muitas dificuldades. Eles não vão simplesmente sentar e nos ouvir. Eu não posso te convencer, mas vou encontrar uma maneira. Ele olhou para ele e ficou feliz. Ok. Depois de Chamaeng, você é a esperança do sol ou. Confiança e compostura estão sempre em seus olhos. Com tanta crença, espero que você possa completar a tarefa. Você também avança com Chamayang. Estivemos juntos em muitas missões. Desta vez é o mesmo, embora seja mais difícil. Eu ainda acredito em você. BOC 10 expressa em primeiro lugar: harmonia é nobre. Nós os respeitamos e esperamos que eles nos tratem sinceramente com nossa sinceridade. Esperamos que eles entendam, pulverizado e interrompido. Se estiver tudo bem, então fale muito. Se você não pode dizer isso, então apenas reclame e acabou. Ele foi seguido por ele, é verdade. Que bater também é
é uma boa maneira de atingir o objetivo. De repente, percebendo que ele disse algo errado, ele gritou: "Que diabos? Estou falando com o mestre da SEC. Por que você continua pulando na luta? Se você continuar lutando, você não terá força para fazer mais nada." Ele encolheu os ombros. Eu também ouvi o que o tio disse. Primeiro você negocia com eles. Claro, quando não podemos negociar, então só precisaremos usar a força. Se todos concordarem em falar erroneamente, pelo contrário, esse andarilho já é tão pacífico. Então, os dois começaram a discutir novamente. Que diabos é paz? É por causa de pessoas como você, que amam lutar e matar, que tudo tem que ser discutido com aquele punho. Precisamos falar sobre certo e errado, quando essa é a única maneira de encontrar a melhor solução para ambos os lados. Se não pudermos falar, precisamos usar que tem tempo livre para sentar e conversar o dia todo. O líder da seita parece sem palavras. Isso mesmo. Ele disse que discutiria cuidadosamente com seus irmãos. Mas agora tudo voltou ao normal. Ok. Qualquer maneira, as crianças estão indo. Espero que eles tenham uma viagem segura. Enquanto discutia, ele de repente gritou: "Ei, céu branco!" Ele se virou e apertou as mãos e perguntou: "O que você tem que me aconselhar?" Mestre de seita, nós e Tong aconselhamos que nesta viagem você é o mais velho e tem o status mais alto. Então você vai me representar, encontrar com as pessoas no sul, Palácio da Besta Bárbara. Diga a eles que você deseja ter as ervas medicinais. Isso é o que Oa-san sempre quis. Eu sei que você terá o comportamento certo. Ao conhecê-los, ele estava prestes a contar essa história. Então, ele disse que tenho total confiança naquela criança. Bo-Ki-Chen ficou surpreso. Então assentiu, com firmeza: "Sim, eu entendo. Uma pessoa que quer crescer deve ter experiência. Uma pessoa que quer crescer forte deve sair de sua concha segura. E tentar coisas novas, não importa o quão perigosos ou medrosos eles sejam, uma vez que atingiram todo o seu potencial, superando essas coisas. As pessoas podem abrir um novo horizonte, onde são muitas coisas que nunca foram experimentadas antes." Terminou as 5 pessoas, fizeram as malas e partiram. Idoso e T-polegadas, preocupado, perguntou o irmão mais velho: "Apenas deixe as crianças irem com paz de espírito. Nós precisamos disso." Manuseie o mestre, interrompido. Ok. Você não precisa pensar em nada. Isso é apenas uma experiência para eles. De agora em diante, como um filho, será sua responsabilidade. Eles não podem cuidar de tudo. Mas o que quer que digamos, também somos mais velhos. Nossa era passou. Agora nós apenas ficamos para trás e os apoiamos. Antes, quando éramos jovens, não pudemos restaurar Oa, filho. Agora estamos velhos. O que mais podemos fazer isso? Essas palavras fizeram o mais velho Nós e Kang, de repente, em silêncio. Os líderes continuam a dizer nosso trabalho é acreditar neles. E espero que eles possam crescer rapidamente
não podemos nos envolver em tudo. Então podemos não apenas não ser capazes de ajudar, mas também atrapalhá-los também. Eu não acho que mudei minha atitude agora. Confiando nas crianças assim. É isso, tudo muda com o tempo. Ainda não acredito completamente. Mas pode-se dizer que acredite ou não. Eles farão melhor do que você. O líder da seita ficou em silêncio. Mas, em seu ele coração, também concordou que eles acabarão crescendo. Não podemos cobri-los para sempre. Temos que liberá-los, deixá-los vagar livres assim. Para obter experiências que me ajudem melhor nesta vida. Espero que os idosos acima abençoem e manter as crianças em paz. Parado lá por um longo tempo. Até que ele estava sozinho. E as silhuetas de Chamayang e os outros desapareceram. O novo mestre da seita suspirou. Assim como eu, estava prestes a me virar. De repente ouvi uma chamada. Mas, velho, por favor, espere um momento. Eu corri aqui do estado de esterco de camelo. Só quero, mantendo sua promessa a Chamayang. Enquanto, na Indonésia, a pessoa que veio lá não era outro senão o mestre Hong Daikong. Por outro lado, vocês 5 foram para o condado Havaiana. Quando você veio aqui, você conheceu o comandante do batalhão Hong Jong. Ele te apresentou para que você pudesse ir lá rapidamente. Por favor, nosso grupo de comerciantes também quer ajudar. Ajuda você a se mover mais rápido. Todos olharam com os olhos arregalados. Grande mostrado perguntando confusão. O que é isso? Ele respondeu que era uma carruagem puxada por cavalos. Para ajudá-lo a se mover melhor e um servo que está familiarizado com a rota para você. Não acompanhado, a pessoa na carruagem imediatamente se curvou e prestou homenagem ao filho dos discípulos chineses. Os olhos de Chamayang brilharam e exclamaram: É isso. Esta carruagem parece boa. O comandante do batalhão é muito gentil. Eles mostraram cautelosamente expressos. O comandante do batalhão está fazendo isso um pouco demais. Nós não ousamos quem Wonjong casualmente disse. Está tudo bem. É tudo porque não fomos capazes de completar seu mandato. Portanto, tudo o que pudermos ajudar, só o ajudaremos. Chamian deu um tapinha nos cavalos de volta e disse: Mas o comandante do batalhão não sabe. Esta carruagem é quase inútil para nós. É mais rápido se usarmos a aeronave para chegar lá. 3 pessoas, sem hora marcada, imediatamente gritaram: Ei, do que você está falando? Por que você não quer andar de carro, mas quer correr? Ele explicou que todos não entendiam nada. Essa é a única maneira de praticar técnicas corporais extraordinárias. Se você apenas pegar uma carruagem puxada por cavalos, não adianta praticar. No futuro, você encontrará muitos oponentes com altas habilidades em artes marciais. É isso, independentemente do que você diz que vocês 3 estão determinados a protestar. Diga o que quiser, você pode andar sozinho. Vamos de carruagem puxada por cavalos. Lula ouve-os discutindo todos os dias e fica entediado.
Então ele não vai participar. O líder do batalhão Hong Jong riu e disse: talvez o que o diretor Chan Yang disse que fazia sentido. O resto de vocês também pode praticar assim. Mas para economizar energia e lidar com a besta selvagem masculina. Palácio, eu acho que é melhor você andar de carruagem. A estrada para chegar lá é bem longe. Então, leva muitas voltas quando você chega a Sichuan. Haverá nosso pessoal esperando na filial do comerciante. Lá, naquela hora, os cavalos ficarão exaustos. Por favor, continuando a trocar de cavalo para ir até você, não rapidamente. Tal viagem contínua ajuda a reduzir muito desse tempo. Big Sean e seus 2 irmãos rapidamente apertaram as mãos. Obrigado. Gostaríamos de agradecer ao batalhão comandante por sua ajuda. Tendo terminado de falar as 4 pessoas, incluindo Lula, Twitch subiu na carruagem juntos. Ok. Todos se apressem e vão. Chamayande silenciosamente olhou para eles. No final ele só teve que se comprometer, realmente. Ele friamente entrou no carro. Mas tudo bem, não há problema em andar. Vendo-o concordar tão rapidamente, de repente, os 3 sentiram um calafrio na espinha. Esse cara parece ter ouvido. Líder do batalhão Hwang Jong olhou para ele entrando no carro. Han sorriu, então exclamou: é realmente como Oa filho e irmãos unidos em espírito. Espero que eles possam ter sucesso. Libo sentou-se no banco do cavalo e anunciou em voz alta: todos se preparem, partiremos em breve. A carruagem se moveu rapidamente. Antes de fechar a porta do carro, Chamayang não se esqueceu de dizer adeus. Obrigado, comandante do batalhão aqui. Vamos nós? Ele apertou as mãos e acenou com a cabeça para ele. Depois que o carro foi embora, ele voltou rapidamente com uma sorte solene. Então eles riram, embora soubessem desta vez. Seria muito perigoso, mas com o diretor Chan Yang acompanhando-os. Provavelmente seria bem sucedido. Tudo depende dele. Claro, parado na frente do selvagem. Força masculina do Palácio da Besta é incrivelmente perigosa. Mas se você não entrar na cova do tigre, você não será capaz de pegar o filhote do tigre. Correr riscos é necessário. Li Bao dirigia uma carruagem puxada por cavalos por longas distâncias, passar pela estrada estreita. Quando chegam à cidade, param para descansar à necessidade. Então continue na estrada. Dentro do carro a conversa ainda está acontecendo. Tio, você sabe muito sobre a força da besta selvagem masculina. Eles mostraram recontado. Eu só ouvi rumores nas ruas. Pelo caminho, quando passamos por Sichuan, podemos ir para Era dos Fãs, para Shibang lá, para pedir mais informações. Claro, após o incidente da luta de espadas, bem, a gangue e eu já somos muito próximos. Então, eles provavelmente vão nos ajudar. Desta vez, John expressou que é verdade que desta vez tínhamos muito pouca informação sobre Vanon.
Felizmente, fomos capazes de nos conectar com a mesa. Caso contrário, teríamos mais problemas. Anteriormente, nos investigamos. Sim, definitivamente, vai exigir muito esforço. Tio Buck ainda está um pouco confuso. Sabendo que a mesa tem ótimas informações, poder no mundo, mas eles provavelmente não terão muitas informações sobre o Palácio da Besta Bárbara Masculina. Como você sabe, o Palácio da Besta Bárbara do Sul cortou o contato com as planícies centrais. Quanto às artes marciais, o Palácio da Besta Selvagem do Sul usa técnicas externas, quase usando sua própria força de corpo selvagem, para atacar os outros e ajudar. Claro que as bestas espirituais são criadas em harmonia. Isso também é ouvido dos anciãos. Mas agora eu me pergunto se eles mudaram alguma coisa. Chang'an estava de pernas cruzadas de um lado e disse: Ok, vamos deixar para lá. Não se preocupe com isso. Vá aonde quiser. Se eles usam ataques internos ou externos, use bestas espirituais ou feitiços. É tudo a mesma coisa, principalmente se sua força é forte ou não. Como o que é importante, é com isso que precisamos nos preocupar. Joe Gould disse. Claro, se voltarmos aos 5 palácios, estaremos no mesmo nível de um ótimo sexo nas planícies centrais. Dizendo que podemos entender que a força deles não é suficiente. É possível superar um filho, mas isso é apenas no reino da possibilidade. No passado, eles não interagiram com Trunguin. Artes marciais por um longo tempo, então é difícil prever. A ação concorda. É verdade que muitas coisas nós ainda não sabemos sobre eles. É porque eles são tão misteriosos. No passado, quando a religião demoníaca ainda não os atacou. Isso pode ser verdade. Mas, depois desse tempo, eles podem ter sofrido muitos danos e será difícil restaurar. Do jeito que era antes, parece que além do Palácio de Gelo do Mar do Norte. Porque eles estão muito longe. As 4 forças restantes, todos sofreram muitas perdas. Após o ataque de lança demoníaca, no passado, quando a seita demoníaca queria atacar o Planalto Central, eles planejavam atacar as seitas no campo. Porque eles não eram tão unidos quanto as artes marciais. Nas terras altas centrais, é claro, eles poderiam atacar diretamente as artes marciais. Planícies centrais, mas eles temiam que os 9 grandes sexos se uniria em contra-ataque. Então eles tiveram que atacar para fora. As 5 forças na Tailândia. Estão todos longe um do outro. E foi quase difícil para eles se unirem para resgatar um ao outro, já que o Palácio de Gelo do Mar do Norte estava longe. Foi difícil para a seita demoníaca ignorar e, portanto, não ser afetado após esse ataque. Foi quase difícil para as potências estrangeiras se recuperarem. No final, eles poderiam concluir que sua força nunca mais seria a mesma. Então, isso parece ser mais simples, espero que sim. Chang'an literalmente abriu os olhos e acordou. Ele olhou para fora e disse: Ei, tio, vamos descansar? Nós
percorremos um longo caminho. Descansar para recuperar as forças e depois continuar. Libão respondeu que sim. Mas se você apenas passar por esta estrada, você virá para uma aldeia. Vá lá e descanse antes que seja tarde demais. Diretor, tá tudo bem. Vamos descansar um pouco e depois pensar sobre isso. Big Sean se perguntou: por que não vamos para aquela aldeia e descansamos? Ele disse que há algo que precisamos fazer. Então vamos descansar aqui primeiro. Todos saiam do ônibus. Um monte de pessoas estão confusas, mas no final ainda se puxaram para fora do carro. Yanjon perguntou: você não está trazendo sua bagagem para baixo? Jogal encolheu os ombros à carruagem. Ainda está lá. O caminho para Yunnan ainda é longo. Ele me lembrou, então pensei em derrubá-lo. Então, eu não teria que pensar sobre isso. Esse garoto nos chamou. Então, eu não sei o que ele vai fazer. Então também precisamos ter cuidado com esse Aquele garoto pode fazer qualquer coisa. Depois de descerem do ônibus juntos, Big Sean perguntou: por que você chamou todo mundo aqui? Chan Yang disse que claro, você tem que descer aqui se você tem algo para fazer. O que está acontecendo? Ele de repente disse: tio, porque... Tio pensou quando ele estava no acampamento da espada. Como ele ajudou a todos lá. Ele ficou sem palavras quando ouviu esta pergunta. Ajuda o que é? Naquela época, eu não pude ajudar muito. Pensando nisso, ele de repente confidenciou que eu realmente não tenho força suficiente. Então, eu te atrapalhei demais. É verdade, porque Chama Yang melhorou sua força tão rapidamente que não podemos acompanhar a tarefa. E fica cada vez mais difícil. É por isso que estamos ficando cada vez mais para trás. Isso é o que todo mundo percebe, mas não foi possível consertar. Ele apertou a mão enquanto isso. Chama Yang também concordou que está certo. Falando nisso, as forças Yunnan, a mais perigoso do que o lugar da espada. Olhando para a força de todos assim, o que eles farão quando forem lá? Talvez risco de perder a vida. Eles mostraram preocupação expressa. Claro que sabemos mas as artes marciais não podem se tornar mais fortes. Pouco tempo. Ele afirmou: sim. Tio, mestre e seus irmãos já tomaram a pílula de elemento misto. Claro que ao absorver seu poder medicinal, todos ficaram muito mais fortes. Big Sean foi surpreendido muito mais forte. Mas para ser honesto, para absorver poder medicinal, também é necessário deixar sua força interna. Lentamente se integram ao corpo. Então pode se tornar mais forte. Fazer isso não acontece da noite para o dia. É por isso que em alguns dias, nossa verdadeira força ainda será a mesma de antes. Chen Yang sorriu e balançou o dedo e disse: esse não é realmente o caso. Leva apenas um mês. Ele abriu os olhos e exclamou: que mês? Claro,
que confirmo. Você está mentindo. Não se preocupe. Diga a verdade. Ele expressou, é claro, todo mundo quer ser mais forte. Mas como fazer isso, deixando isso por sua vez?